Graça e paz, meus irmãos. Eu vinha sentindo falta desse momento. Eu quero dar uma palavra pastoral aqui, rapidinha. Não é por outros motivos que às vezes eu me ausento. Nós tivemos esse mês, no início, um congresso em Campina Grande. Durante uma semana. Depois foi tentar um pouco de reabastecimento lá no Paraíso. Lá, há um pouquinho de descanso, é onde normalmente eu fico mais à vontade, porque não tem energia elétrica, não tem banho quente, não tem televisão, e você se desloca para um mundo há 100 anos atrás e vê passarinho, vê folha seca e aí descansa um pouco. Mas tenho muita saudade de estar aqui com os irmãos. Eu sei que eu tenho saído um pouco. Próxima semana nós vamos estar num congresso de pastores na Bolívia. Há mais ou menos 7 anos atrás, um pouquinho mais, um irmão desta igreja que mora no Paraguai, ele levou um grupo de pastores para fazer um trabalho com os operários da sua empresa. E depois de um certo período, um dos pastores foi morto. 3 meses depois, a filha desse pastor se suicidou. E os outros 4 entraram em depressão. E ele me ligou dizendo: Lênio, você poderia vir aqui para a gente fazer um curso de capacitação para esses pastores? Eu disse: qual é a capacitação que se faz em curso? Não existe curso de capacitação. A capacitação vem pelo Espírito Santo. Mas nós podemos ir aí verificar o que eles estão pregando, conversar com eles. E então ele tentou juntar um grupo de pastores e nós fomos lá e tínhamos 6 pastores. O máximo que ele conseguiu foram os 4 e mais 2. E nós procuramos verificar com eles o que está trazendo depressão. Nós temos várias pessoas que tiveram depressão na Bíblia. Um caso clássico é o caso de Elias, o profeta Elias. Ele teve uma grande luta com Jezabel, uma mulher que trouxe prejuízos muito profundos, no sentido de atrair para Israel a idolatria de outros povos. E o povo de Israel passou a ter um culto misto. E nesse encontro nós procuramos conversar com aqueles 6 pastores sobre a importância da centralidade e da unicidade da pessoa de Jesus Cristo. E foi muito importante aquele encontro e por causa daquilo surgiu no ano seguinte um outro e nós tivemos 150 pastores. E ali começou um processo. Esse ano no Paraguai foi o 9º encontro com os pastores do Paraguai.
E cada ano eles vêm aumentando, eles têm regiões, são 36 províncias, então eles reúnem grupos. Isto depois passou para a Bolívia, e depois este ano foi para a Argentina, e temos mais o Chile, o ano que vem o Uruguai, que é onde você está colocando o foco da sua pregação. E nós vamos estar fazendo uma interligação sobre esta carta de Pérgamo, que começamos a outra vez, e o modelo religioso do mundo, que é uma mistura, é um casamento misto entre o cristianismo e o humanismo. E às vezes a gente não sabe discernir, porque eles são muito semelhantes em muitos aspectos. E para mim, depois de muito tempo, eu pude descobrir uma coisinha que aponta. Quando eu dou um pão para uma pessoa que está com fome, quando eu dou um agasalho para uma pessoa que está com frio, e o Júnior dá um pão e dá um agasalho, os atos, eles são iguais. Os gestos, aparentemente, são muito semelhantes. Nós dois nos dirigimos a uma pessoa ou pessoas diferentes e demos pão e demos agasalho. Só que as motivações nós não vemos. Ninguém enxerga a motivação. A motivação só Deus sabe. Até mesmo nós não temos consciência do real motivo por que estamos fazendo aquilo que estamos fazendo. Muitas vezes nós fazemos por causa da nossa cultura, da nossa educação, de uma piedade treinada, mas o Senhor sabe da intenção. Humanamente falando, é impossível a gente saber o que aconteceu naquele momento do meu Dá e do Dá do Júnior. Mas uma pergunta a gente precisa fazer, e essa pergunta ela é pertinente. Para quem vai a glória? Para onde vai a glória? No gesto de dar. Essa glória é do Senhor ou essa glória é compartilhada comigo? Eu até posso dizer que é para Ele, mas muitas vezes eu estou dando, querendo uma xepa, um pouquinho para mim. E aí nós vamos descobrir onde está o cristianismo e onde está o humanismo. Outro exemplo. Quando nós fazemos alguma coisa e as pessoas não nos reconhecem, e nós ficamos magoados, ressentidos, feridos, é um sinal de que há muita carne no pedaço. Porque quando é do Senhor, ainda que não haja nenhum reconhecimento, você está fazendo festa, como Abacuque disse, ainda que, tudo não deu certo. Todavia, eu me alegrarei e exaltarei no Deus da minha salvação. Eu tenho visto muitas vezes em mim o espírito jezabeliano, o espírito da visibilidade. E isso tem que ser tratado pela obra da cruz. Deus tem que nos desconstruir de todas as nossas arrogâncias humanas.
não para a plateia. Não é uma coisa de observadores, é uma coisa diante do trono de Deus. E isto é coisa séria. De modo que esses encontros que nós estamos tendo com esses pastores não é por ser messiânicos, por ideias de que nós temos a verdade. É simplesmente uma reflexão onde nós estamos colocando a ênfase da mensagem. Porque, irmãos, eu quero dizer para os meus queridos, a segunda vez que nós vamos ao Piauí e temos problemas com combustível batizado. Combustível batizado é aquilo que se coloca no tanque de combustível para tentar auferir um pouco mais de lucro. E se tem combustível batizado que é falso, que não é um combustível bom, também tem crente batizado que é fajuta. Ele é só batizado. E da outra vez, nós tivemos que ser carregados num guincho para Barreiras, na Bahia. Então eu fiquei com os olhos mais atentos sobre a questão de que posto nós deveríamos colocar. Eu sempre procuro posto Shell, ou Petrobras, ou posto de bandeira. Eu sei que tem posto sem bandeira, que tem bandeira. Mas também tem posto de bandeira, que é fajuta. E agora, por causa de uma passeata, não é como eu vou dizer, uma obstaculação da estrada dos sem terras, nós tivemos que colocar num posto da Petrobras e era fajuta. E meu carro, lá na descida perto de Luiz Eduardo, pá! E eu fui conversar depois com o mecânico da Ford. Ele disse: senhor, todos os dias nós somos acionados aqui por causa de combustível adulterado. Carros e mais carros, principalmente os diesel. Então a gente precisa ter tanto cuidado, porque nós estamos reféns da desonestidade. Mas essa desonestidade, ela é temporal. É só aqui na terra. Agora, se eu for desonesto em termos da pregação do Evangelho, e dizer, como diziam os profetas do tempo de Isaías, paz, paz, quando não há paz. Saram a ferida do meu povo, da filha do meu povo, superficialmente. Aí a coisa é séria. Porque nós temos que prestar contas das almas diante do Senhor. E eu penso muito em Charles Spurgeon, um pregador inglês do século XIX. Ele disse: eu choro pela minha pregação, porque se ela não for suficientemente clara, eu posso estar enganando as pessoas. E eu serei culpado por aquilo que eu estou pregando. Esta é uma palavrinha para dizer que às vezes a gente está saindo
nessa busca de dizer, Senhor, o que eu estou pregando, o que nós estamos pregando e o que as pessoas estão ouvindo. As 7 igrejas do Apocalipse é uma espécie de auscultação do coração de Jesus para a história. É ele revelando o que ia acontecer na história. Acredito que as 7 igrejas têm o perfil local, informações locais, mas elas também têm aspectos que são da história, da filosofia da história. Ali está a semente. E nós estamos procurando durante esse período aqui na igreja, no nosso encontro pelas reuniões matutinas de domingo, ver as 7 igrejas do Apocalipse como 7 períodos históricos, 7 momentos da revelação do processo da história da igreja. Eu gostaria de ser mais claro possível e vou repetir muitas vezes até que nós possamos entender. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os nomes já trazem em si pistas dos acontecimentos e daquilo que estava se processando, não só no momento histórico do primeiro século, mas do que ia se desenvolver como semente através dos tempos. Vimos aqui que Éfeso é a igreja nascente, é a igreja do primeiro século que vai até... esses períodos não podem ser estabelecidos assim, começou em data tal e terminou em data tal. Ele é uma coisa um pouco elástica. Mas Éfeso é aquela igreja bonita, uma igreja que reflete o seu frescor de igreja, mas ela perdeu uma ênfase, esqueceu o primeiro amor. É como um namorado apaixonado que casa muito apaixonado, mas na rotina do dia a dia do casamento, o hábito faz com que as pessoas deixem de se admirar, de se curtir, e o casamento vai murchando, empobrecendo. A gente tem essa tendência. Já estamos casados mesmo, a coisa está aí caminhando, e aí a gente vai um dia sim, outro dia, e esquece aquele primeiro amor. E entra numa rotina, numa mesmice, e o casamento fica borocochô. A definição de Piquitita, uma moça que trabalhava para a família da minha esposa, para a avó, ela queria muito se casar, que essa impressão de que o casamento vai ser a solução. E depois que ela se casou, passado um tempo, alguém perguntou para ela: Piquitita, e aí? Você casou? Casei, e aí? Ela fez... A definição dela foi um muxoxo. Foi tudo isso que ela pôde dizer do casamento. O que é isso? É isso. É o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Ela perdeu a sua frescura de relacionamento, frescor de relacionamento.
Então, Deus às vezes usa circunstâncias diferentes para despertar o seu povo. A escola pedagógica e teológica mais impressionante, segundo vários autores, mas eu estou me lembrando aqui de C.S. Lewis, ele chama que os sofrimentos são o megafone de Deus para nos despertar do nosso sono. É como se a criança estivesse brincando com seu brinquedinho ali e de repente você chama, vem almoçar. E ele está tão entretido que você, vem filho almoçar, e ele não presta atenção, você diz, vem almoçar! Aí ele toma um susto com aquele grito, parece que é um grito de raiva, não, é um grito de despertamento. Muitas vezes Deus usa o megafone, ou como diz o Max Lucado, o trovão gentil de Deus. Eu gosto dessa expressão, o trovão gentil de Deus. Quer dizer, o sofrimento para nos despertar da nossa inércia. E aí vem Esmirna, a igreja dos martírios, das dores. E vimos aí como essa igreja foi despertada durante 10 grandes crises cesarianas, produzida pelos Césares. E aquele período foi um período de despertamento que, segundo o Dr. Reinaldo Purim, meu professor no seminário, ele disse que foi o melhor período dos odres da história da igreja. Odre é o lugar onde se coloca o vinho, melhor estrutura, a estrutura das cavernas, das catacumbas, a estrutura de uma igreja sem formalidades. E aí nós estamos agora no Pérgamo, no casamento misto, na igreja constantiniana, ou a igreja que fez acordos diplomáticos, ela, para poder se manter viva dentro da estrutura do Império Romano, ela acabou fazendo conciliações. Nós vamos ver isso mais depois em Tiatira, a igreja da tolerância, que a gente vai tentar entender um pouquinho do que foi o período de 500 até mais ou menos 1500, cerca de 1000 anos de história da igreja, com uma história comprometida com Jezabel, com a rainha do céu, com Astarote, com o sistema da idolatria. Mas nós estamos aqui. E eu tinha andado desse aqui um bocado até a última vez, mas não deu tempo. E vamos devagar, porque piano a piano se vai lontano. Vamos devagarzinho, que a gente chega lá. Eu só vou fazer uma pequena leiturinha aqui, que é: esta é a terceira carta às igrejas da Ásia Menor, hoje Turquia. Provavelmente Pérgamo seja o terceiro período da história eclesiástica. Estamos examinando essas igrejas, além de suas características locais, levando em conta uma interpretação da filosofia histórica. Acreditamos que cada igreja do Apocalipse represente uma época determinada da história universal da igreja. Pérgamo quer dizer torre alta, ou inteiramente unido, significando neste caso tal como se fosse casamento. De qualquer maneira, há aqui os dois sentidos correndo com sutileza por entre as linhas do texto. O sinal de elevação que se percebe no trono de Satanás e o conceito da união de casamento pela doutrina de Balaão, que vamos ver no decorrer do estudo. No outro domingo em que nós tratamos isso, a gente peneirou um pouquinho mais,
para pegar algumas pepitas sobre essa história. Vamos ler de novo Apocalipse 2,13, porque a carta começa com Apocalipse 2,12, que é ao anjo da igreja em Pérgamo. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes é sempre a palavra de Deus, porque a Bíblia explica a Bíblia. Então vamos ler aqui Apocalipse 2,13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse está mostrando aqui que essa cidade era considerada como a cidade-estado de Satanás. Será o humanismo uma pista para as alturas? Satanás é o alpinista mais perspicaz do universo. O Everest é fichinha para ele. Ele quer subir até o trono, até o monte de Deus e ocupar o trono de Deus. Em Pérgamo, na Grécia Antiga, atual Bergama, na Turquia, havia um altar de mármore, uma magnífica estrutura dedicada a Zeus, a principal figura do panteão, que foi construído no século II a.C. e que hoje se encontra restaurada no Museu Bergamo, em Berlim, na Alemanha. Havia também uma biblioteca que rivalizava-se com a de Alexandria, no Egito. Vimos até uma figura daquele trono que está lá na Alemanha, uma coisa fantástica que foi restaurado a partir de 1890, ele foi levado para lá e há um culto a esta cultura de Zeus e do panteão do humanismo. Essa biblioteca foi um dos principais acervos da ciência do mundo antigo. E por causa de sua projeção, bem como da rivalidade com a de Alexandria, o Egito deixou de exportar papiro para a Grécia. Diante da crise, sem ter onde escrever seus livros, foi nesta cidade que começou-se a usar o couro de cabra e de ovelhas em lugar de papiro. Daí o nome pergaminho. Vem da palavra pérgamo, que seriam aqueles rolos para escrever os livros. Além do altar de Zeus e da biblioteca, havia um templo imponente a Esculápio, o deus curador da medicina, que tem como símbolo a serpente, e ainda o primeiro templo da Grécia Antiga dedicado a um César, neste caso César Augusto, o modelo da governabilidade da ordem romana. Daqui de Pérgamo tem toda uma caminhada para a nova ordem mundial. Os historiadores que conhecem este processo têm falado que foi em Pérgamo que se inspirou a nova ordem, ou chamada Novus Ordum Seculorum, que você encontra na nota de $1 embaixo da pirâmide do olho que tudo vê. O promontório onde estava construída a cidade exibia os traços de exaltação, tanto em seus altares aos deuses pagãos, como no culto à pessoa do imperador. A ciência e a magia da serpente ali adoradas apontavam para o escorregão do Éden. O zumbido de Zeus, o sibilo da serpente, a influência da biblioteca e o culto altivo ao Kaiser são indícios claros do trono de Satanás em Pérgamo. Um irmão que ouviu o estudo aqui da outra vez, resolveu fazer uma pesquisa em cima destas, e depois ele me passou muito interessante sobre
a ideia das forças kundalínicas e da serpente e dessas coisas todas que deram origem ao comércio superfaturado dos jogos para entretenimento da juventude moderna. Desde RPG, com aquelas suas estruturas, como todos esses conceitos malignos que vão fazendo com que os jovens tenham superficialidade no conhecimento e muita excitação nas suas ações, ocupados o tempo todo em cima de nada. E muito interessante. A proposta da serpente no jardim foi tornar o ser humano como Deus, levando-o a revel por meio do cardápio proibido, usando o conhecimento do bem e do mal e promovendo o culto à personalidade. Assistimos ao espetáculo mais trágico de governo luciferiano no seio de uma humanidade sedenta por glorificação, mérito e pódio. Glorificação, mérito e pódio. Todos os elementos da queda se fazem bem presentes nesse endereço na terra dos pergaminhos marcados pela vaidade. Oh, meu Deus, eu preciso da cruz todo dia para desconstruir as minhas vaidades, ambições. Teresa de Ávila, numa dos seus poemas, ela diz assim: enquanto o peregrino subindo o monte da santificação, quanto mais alta estiver, mais necessário tenho da cruz, para esvaziar-me de qualquer presunção de que mais santa que for, separada dos outros serei. Preciso da morte, porque só a morte me faz ver a vida expressa de Cristo. Bem, isto é de todo dia e em todos os momentos. Foi neste cenário sinuoso, acima do rastro suntuoso da cobra, que essa igreja manteve-se firme à sua identidade em Cristo. Diante do trono de Satanás, Jesus diz à liderança desta igreja: mesmo sob o perigo dos altares. Olha que palavra linda que Jesus diz à igreja: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Está falando ao anjo, ao liderácio, à turba da liderança, aqueles que estavam, mas quando se fala ao anjo, fala-se também à igreja. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Vemos a igreja de Pérgamo como uma cristã autêntica, identificada pelo nome de Cristo e subsistindo pela fé em Cristo, dada pelo próprio Cristo. Veja, não negaste a minha fé, porque a fé que você tem, que eu tenho, não é nossa. Nós cantamos ainda há pouco que a fé vem de uma fonte aberta. Ela nos é dada. Ninguém nasceu neste mundo portando fé. Nós nascemos incrédulos. Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam desencaminhados desde que nasceram, proferindo mentiras. Têm peçonhas como peçonhos da víbora. Quem são os ímpios? São todos aqueles que não são pios. E quem são os pios? São aqueles que creem. E quem são aqueles que creem? São aqueles que pela graça e misericórdia de Deus receberam a fé como um dom de Deus. Porque nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé é um dom de Deus, é um dom da graça de Deus, é um presente de Deus. Presente não é por mérito, é por graça. A fé é do Senhor Jesus para nós, a minha fé.
Temos que entender, a fé não é um talento natural. Ninguém nasce portando fé quando vem a este mundo. Todos nós somos incrédulos por descendência adâmica. Se alguém estiver crendo, temos que admitir que houve um milagre nessa pessoa. A fé é um dom de Deus e nunca um predicado do velho Adão. Se a fé fosse nossa, a salvação jamais seria pela graça somente, uma vez que a nossa fé daria a sua contrapartida sujeita à vanglória. Eu às vezes fico muito admirado quando uma pessoa diz assim, eu tenho uma grande fé. Isso me chama muita atenção. Porque Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda seria capaz de mudar uma montanha. E essa pessoa que está dizendo que tem uma fé do tamanho de um caroço de abacate, não consegue mudar um grão de mostarda do lugar. Então alguma coisa deve estar errada. Eu ouvi uma vez um pastor que Deus usou para fazer uma coisa e alguém veio fazer um elogio a ele, dizer, o senhor tem uma grande fé. Ele disse, quem dera. Mas eu sou suprido pela fé que vem de Jesus. Aquilo me trouxe muito alento, porque se ela fosse dele, fosse minha, eu me tornaria mais insuportável do que sou. Antipas, a testemunha fiel, foi um exemplo de fé e coragem enfrentando o modelo altivo do humanismo soberbo, a ponto de perder a sua vida no ninho da serpente. O martírio desse cristão revela uma postura firme de oposição ao culto voltado ao personalismo, tão em voga na época como nos tempos de Laodiceia, ou seja, na era da pós-modernidade. Laodiceia é a igreja do nosso tempo. Nós vivemos hoje as expressões de Laodiceia. De nada tenho falta, sou rica, abastada e me basto. E Jesus está do lado de fora. Eu gosto de ouvir sotaques, eu presto atenção às vozes e os pontos. Apesar deste Papa estar ainda andando segundo alguns postulados da Cúria, aqui e acolá ele grita e salta, dizendo, olha, é Jesus, é Jesus. Ainda que, e depois, quando nós estivermos tratando sobre Tiatira, eu quero dizer para vocês que lá em Tiatira tem um restante que não tem as doutrinas profundas de Satanás. As doutrinas profundas de Satanás, eu quero dizer aqui em voz que usa, em voz quase baixinha, não é a alta feitiçaria. As doutrinas profundas de Satanás é o humanismo das universidades, do conhecimento. Eu li uma reportagem do Prêmio Nobel de Medicina em 2009, ele dizendo que a ciência tem possibilidade de curar as enfermidades, a grande parte das enfermidades, que não cura, porque a indústria farmacêutica prefere a expressão que eu estou buscando aqui é a cronicidade das doenças e não a cura. Porque se curar, a pessoa não vai comprar mais o remédio. Então eles mantêm, isto é um cara que trabalha nesse setor, é um médico. Ele disse, eles não querem que as pessoas sejam curadas. Porque quem vai comprar o remédio deles? Enquanto se mantém a cronicidade da doença, fica-se... Vocês se lembram da história daquele médico que tinha uma mulher com uma ferida braba na perna e ele curava, tratava dela?
e tratava dela. E o filho dele foi estudar medicina, e lá o rapaz estudou, e quando formou, voltou, e o pai disse assim: agora, filho, você vai tomar conta do tempo do nosso consultório, e eu vou passar um tempo na Europa, e quando eu voltar, a gente vai trabalhar junto. Quando ele voltou, ele virou-se para o pai e disse: papai, o senhor se lembra da Dona Maria? Sim, meu filho. Pois é, papai, eu tratei dela e ela está curada, não tem mais ferida. Ele disse: pois é, com Dona Maria que eu paguei a escola sua lá na universidade. E por aí a gente sabe o que se faz com essa manutenção de um sistema arrogante, orgulhoso, soberbo, vaidoso, que invadiu a igreja. Nós temos hoje, nos nossos meios eclesiásticos, por exemplo, dia de pastor. Dia de pastor. Essa igreja, pela graça do Senhor Jesus Cristo, acabou com essa tradição. Dia de pastor. Esses negócios de dias foram substituindo. Hoje tem dia de médico, dia de não sei o quê, dia de advogado, dia do amigo, em razão dos santos antigamente, tinha dia dos santos, mas como o humanismo está tomando conta do mundo, hoje é o dia dos homens. Antigamente era dos santos. Dia de Santa Efigênia, de Santa Issos, de Santa Rita, até um lugar tinha Nossa Senhora do Gogó de Sola. Eu fiquei admirado que tenha essa senhora. Agora, o que acontece com isso hoje? Hoje é o dia, o Deus que veio à Terra disse que os seus tinham que ser lavadores de pé. Para que honra? Ele disse: a glória vai ser recebida lá depois. Mas a gente tem essas coisas que vão entrando. Amor, gente, não é glória. Amor é relacionamento. Eu não tenho outro tributo a dar a você, a não ser amar e você a mim. É o único pagamento. Ele diz: a ninguém devais coisa alguma senão o amor com que vocês amam uns aos outros. Agora, cuidado com essas coisas que enaltecem a gente. Eu já contei muitas vezes aqui, vou repetir: Dr. Tozer, A.W. Tozer, homem de Deus, americano, que foi pastor muitos anos no Canadá. Um dia a igreja estava lhe dando uma homenagem. E ele estava de cabeça baixa. Quando terminou a homenagem, ele olhou para a igreja e disse assim: se vocês soubessem quem eu sou, vocês não me davam a glória que vocês estão me dando. Mas como Jesus sabe quem eu sou, Ele me dá a sua graça. As duas palavras são lindas, glória e graça. Mas glória não é nossa, a graça é. A graça é nossa. Jesus veio cheio de graça e de verdade, para nos restituir com a glória de Deus. Mas a glória é de Deus, não é nossa. É preciso entender esse sotaque, senão nós vamos nos confundir. Depois no nosso irmão Antipas aqui, já passamos: Satanás se nutre da poeira em redemoinho, isto é, do pó elevado às alturas. Explicando, se a serpente só come pó, então esse pó que lhe dá energia é o desejo de autolatria, do ser humano em exaltação aos píncaros da glória. É a divinização da criatura que se vê na dimensão do Criador. Isto é o que podemos descrever como sendo o trono de Satanás no coração da raça humana. É um parágrafo simples, mas interessante. Quando a serpente foi condenada por Deus, foi o primeiro ser maldito da face da terra. Deus disse: maldito serás. Tu arrastarás no teu ventre, serás viscerotônica, e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu
vi o pastor Nelson lá no Piauí, agora pegou uma belíssima coral verdadeira de uns 80 centímetros, uma beleza de serpente, porque a coral é de uma beleza incrível, mas o elapídico dela, o veneno dos mais letais deste mundo, em poucas horas a pessoa morre. Fiquei linda, sim, mas você lá e eu aqui. Nós precisamos manter distância um do outro. Irmãos queridos, cuidado com aquilo que nos exalta. A cobra come pó. Quem é pó? Quem é que é pó? Vocês lembram daquele texto? Tu és pó, e para o pó voltarás. O corpo volta ao pó, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Ontem, num casamento que nós participamos, eu disse que começamos o texto lendo Cantares de Salomão: beija-me como os beijos da tua boca, porque melhor é o amor do que o vinho. Eu digo, parece um poema pornográfico, mas Deus começa a humanidade com um beijo. Ele fez um boneco e beijou na boca do boneco, no nariz do boneco, o sopro da vida, e deu vida. Foi o beijo da graça, dando vida. E o livro de Cantares começa com beijo e termina com beijo. Beijo na cabeça é beijo nos pés. Do começo ao fim, é um Deus que ama e que beija. Agora, Satanás vive de pó. Pó levantado. Pó soberbo. Pó que se posta na posição de achar que merece ser. Você sabe quem sou eu? Diz um desses movimentos de rua aí, que está mexendo esse país de uma maneira maravilhosa, precisa acabar com o carteiraço. Você sabe quem eu sou? Me lembro de há uns anos atrás, um guarda de trânsito apitou para um general, e o general teve que parar e sacou a sua carteira. O guarda de trânsito disse: eu quero a sua carteira de motorista. Ele disse: mas eu sou um general. Ele disse: aqui o senhor é motorista. No outro dia, o guarda de trânsito estava na rua. No outro dia, o Jornal do Brasil entrou com um movimento e... O que é isso? Você tem um posto, não para se locupletar, nem para exercer poder, você é motorista. Eu sofro dessa síndrome. Se me desse um carteiraço desse, eu ia abrir lá para o cara. Ainda bem que Deus teve misericórdia. E, gente, Satanás se nutre de glória humana. Nós somos alimento do inferno. Quando a gente fica irritado por causa dos nossos direitos, eu não estou falando de indignação contra a injustiça. Essa é preciso. É preciso. O extermínio de Antipas é o primeiro registro de um cristão asiático martirizado pela fé e um grão de trigo que tem rendido muitos frutos. Pouco sabemos sobre ele, mas muitos na história têm sido animados por seu exemplo. É preferível ser um dilacerado pelas feras e ferido pelas armas a se armar de honras pessoais no culto da vanglória humanista. Essa igreja, porém, tinha alguns senões, a igreja de Pérgamo, em seus bastidores.
Vamos ler Apocalipse 2,14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Deus, Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Se a presunção de excelência conduzia ao trono de Satanás, a doutrina de Balaão levava à idolatria e promovia a mistura entre o santo e o profano. Aqui temos a conspiração pelos laços do casamento misturado. Não podendo amaldiçoar a quem Deus já abençoou, o profeta inoculou a ideia idólatra da prostituição espiritual através do casamento com as moabitas. Ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Mas ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, fizeram uma macumba contra mim. E eu digo: mas Jesus já fez um sacrifício a seu favor. Com quem você vai ficar? Com o sacrifício de Jesus a seu favor, onde nenhuma maldição pode passar, ou a maldição? Um dia nós chegamos, quando morávamos na Rua Santos, 515, chegamos lá, tinha um cadeado do tamanho, eu nunca vi um cadeado daquele tamanho. Era um senhor cadeado, ele devia pesar pelo menos 1 quilo. Era um monstro de um cadeado, grudado lá na coisa. Aí fui saber, era alguém que queria me trancar. Porque tem os tranca-ruas e tem os tranca-vida. E essa pessoa queria que eu fosse amarrado. Botou o cadeado lá. Eu chamei o chaveiro que morava aqui na coisa, disse: vai vir lá ver se você abre aquele cadeado e se a gente aproveita. Eu quero aproveitar um cadeado desse. Assim. Ele chegou lá e disse: não, porque puseram uma cola aqui dentro, trancaram até o buraco do cadeado. Eu digo: então serra. É inútil, meu filho, você querer amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Eu posso contar histórias, porque histórias ajudam. Aqui nesse gabinete entrou um homem e chegou perto de mim, assim, sentou e disse: que espírito você é? Ele disse: eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Ele disse: qual é o seu espírito? Eu digo: meu espírito? Eu não estou... Explique um pouco mais. E ele só fazia aquela pergunta repetidamente. Eu digo: o senhor poderia dar um pouco mais de informação? De que o senhor quer saber? Ele disse: é porque eu vim aqui convidado por uma pessoa e eu ouvi sua pregação e você é muito presunçoso. Você acha que você pode todas as coisas. E eu resolvi que eu ia fazer uma obra na sua vida e acabar com a sua vida. E eu fui aqui ele deu o nome eu não quero citar, de um chefe de macumba aqui, e ele passou a noite toda chamando os Exus, e eles não baixaram, mas quando foi de manhã, um deles chegou e disse: eu não posso fazer nada contra eles. Aí ele chegou e: quero saber que espírito é o seu. Eu disse: ah, sim. O meu espírito é nada, mas o Espírito de Deus é tudo. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um morto em que Cristo vive. Eu não tenho forças, mas você gastou em vão o bode e todas as velas vermelhas e pretas e todo o seu tempo, porque você não pode fazer nada contra aquele que Deus abençoou. Moacir, Jesus Cristo amou. E daqui você não vai mais um passo na vida deste homem. Você foi vencido lá na cruz. Moacir era um grande empresário nessa cidade, que perdeu tudo por causa de obra de Satanás. Mas Deus salvou Moacir. Moacir voltou para a sua terra e lá prosperou. Deus, na sua graça e misericórdia, não pode permitir que Satanás nos toque, pois ele já nos abençoou.
Não há nenhuma possibilidade de Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele fez uma tática muito importante. Qual foi a tática de Balaão? Fez com que o povo de Israel casasse com as moabitas, que se chama isto união entre o povo de Deus e o humanismo dos homens. Os filhos de Deus casando com as filhas dos homens. Presta atenção, deixa eu falar como um velho. Quando você se senta na sua sala, no seu lar, e se põe diante do oratório de uma televisão, adorando os ídolos da perversão moral, você está comendo o lixo desta cultura humanista da mentira, da desordem social, da desintegração da família. Eu não vou botar peso sobre suas costas, mas fale com o Espírito Santo se é para você ouvir e comer novela, pornografia. Peça ao Espírito Santo que Ele dê discernimento, se é para você sentar 2 horas ouvindo sangue puro, como é? Sangue bom, bom sangue. Vá para o sangue sacrossanto do Cordeiro. Tem muito filme bom para você ver, tem muita coisa boa na cultura também. Não vamos pensar que está tudo... Tem coisa boa. Tem história, tem Geographic, como é que chama? Channel, Geographic Channel, tem coisa, tem para entretenimento, e tem gente para você conversar, e tem livro para você ler, e tem música para você ouvir, coisa boa. Eu vou comer num restaurante, se a comida não estiver boa, eu devolvo. Eu gosto de viajar com minha mulher porque ela tem um nariz, o meu está perdendo. Eu já não sinto o cheiro das coisas. Vou ver se eu encontro algum homeopata para me ajudar. Estou falando assim em público porque às vezes alguém sabe de um bom homeopata para trabalhar com as ventas, para ver se eu posso sentir algum cheiro mais. Mas ela sente o cheiro, essa comida está estragada. Nós chegamos de viagem agora e tinha pouca coisa para comer à noite, e aí ela disse, vamos fazer aqui um omelete, vamos fazer uns ovos aqui. E ovo caipira fica estragado com facilidade. O ovo estava bonito, eu digo, está bonito. Ela disse, está podre. Ainda bem. Aí ficamos sem os ovos. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmãozinho. Se você não tiver nariz espiritual, você vai comer a podridão da Globo. A Globo, SBT, sei lá qual é. Mas eu sei que da Globo, de vez em quando eu chego, vejo, sinto o cheiro, eu saio daqui, povo meu. Sai do meio deles, Babilônia. Mas eu não posso dizer isso para você, como faziam antigamente os pastores, diziam, na casa não deve ter televisão. Isso é pior. Tenha. Mas o controle esteja na mão do Espírito Santo na vida de vocês. Para não comer porcaria, caca. Mas se não a gente, a única coisa que a gente tem, gente, que cardápio ruim. Ter que comer peixe podre? Está ficando claro ou não? Porque diz que eu às vezes sou muito metafórico. Minha esposa me chama a atenção. Bem, você fala com muita metáfora. Fala mais claro. Então, estou tentando. Gente,
Satanás vive dessa coisa. E nós, bestas, gastando tempo, comendo coisa que não deve. Sociedade entre os filhos de Deus e os filhos do maligno nunca deu certo. Não há comunhão entre luz e trevas. O trigo e o joio não são a mesma coisa, por mais semelhantes que sejam. O cristianismo não flerta com o humanismo. Não há menor compatibilidade entre eles. São duas coisas diferentes. Satanás é o técnico dos humanistas. Jesus Cristo é a vida dos cristãos. O humanismo exalta o ser humano para fazê-lo autossuficiente nos altares do mérito, enquanto o cristianismo verdadeiro humilha Deus numa cruz, a fim de torná-lo solidário com a humanidade, na plena libertação do ensimesmamento da raça adâmica. Aqui vemos duas realidades absolutamente contrárias e irreconciliáveis. Será que é Carlyle, foi ministro da Inglaterra? George Cernev, que é bom nessas coisas, ele tem uma memória de elefante. Foi um ministro da Inglaterra que era cristão. Ele era de origem judaica, mas era cristão. E uma vez ele ia receber uma medalha da rainha. E quando caçaram ele tinha corrido. E foram encontrar cantando, era primeiro-ministro da Inglaterra, cantando no coral da igreja, da capela da igreja dele. E disseram, ministro, a rainha, ou lá, estava esperando para lhe dar a comenda. Ele disse, eu já ganhei uma cidade. Eu sou cidadão da cidade celestial. Eu vou aqui cantar louvores ao meu Cordeiro. Esse homem devia ter algum entendimento espiritual, sabe? Não parece? Cristianismo e humanismo não jogam frescobol, não dançam juntos, não fazem acordo. No cristianismo, a soberania de Deus triuno é o ponto de partida e este Deus fala através de sua palavra inefável e infalível. No humanismo, a soberba do homem e do Estado é o ponto de partida e a palavra dos homens de elite e de ciência e da ciência é que deve ser ouvida. O cristianismo, ao valorizar o ser humano, precisa crucificar os membros do humanismo. Por outro lado, o humanismo, ao deificar o homem, anula o valor da cruz de Cristo. Os dois jamais participam juntos do mesmo banquete. Não há qualquer confraternização entre eles. Não há. Leon Tolstói dizia com um bom e vivo sotaque da fé cristã: o cristianismo, no seu verdadeiro significado, destrói o Estado. E eu apenas concluo na minha total insignificância. O humanismo, em sua loucura e em sua paixão desenfreada, destrona e dispensa a trindade dos seus projetos. Existe uma guerra montada nos bastidores. A guerra, essa viagem do Papa tem como finalidade o fortalecimento do cristianismo e, por outro lado, existe uma ideia do fortalecimento do maometismo para que haja uma terceira guerra mundial patrocinada por esses dois grupos. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse assunto, vão para a barriga de Raquel. Esaú e Jacó já brigavam no ventre.
Mas isso é para quem gosta de história e de pesquisa. Quem gosta de prato feito, então procure prato feito. Segundo Judas, provavelmente o irmão do Senhor, este processo humanista tem 3 mentores principais de trágicas consequências. Vamos ver que diz Judas: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. A perseguição, o erro por ganância e a revolta são modelos anti-evangelho ou anticristo. Além da mistura, encontramos ainda o mesmo balaio de gatos que apareceu no primeiro período da história da igreja em Éfeso. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, 15. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. No estudo sobre Éfeso, nós tratamos um pouco mais sobre os nicolaítas. Você tem uma palavra muito conhecida hoje, que é a palavra Nike, que foi a inglesificação da palavra Nike. Nike em grego é vitória. Tem a grande estátua, a Nike de Samotrácia, a vitória. E hoje está nos pés dos grandes atletas, o Nike. É a vitória, a asa da vitória. E Nicolaitas, aqueles que têm vitória sobre o povo, que domina o povo, que controla o povo. E nós falamos sobre isso lá atrás. Talvez aqui em Pérgamo, neste casamento infeliz do humanismo com esse cristianismo imaturo, tenha sido o local onde os enfesados nicolaítas, enfesados aqui um trocadilho de fezes mesmo, não fé, ganharam ainda mais o gás para se desenvolverem como cancro do clericalismo asfixiante dessa religiosidade humanista. Os nicolaítas são os controladores do povo. Nunca foram lavadores de pés como Jesus, antes são dominadores do rebanho, caçadores de tronos. Vivem por aí, tosando a lã das ovelhas, bebendo o leite dos cordeiros, comendo a carne e a gordura das cevadas, mas nunca curam as feridas. Foi assim que o profeta Ezequiel os descreveu. É um grupo muito antigo, mas continua vivo e ativo nos dias atuais. Você vai encontrá-los por todo canto. Essa igreja representa um período confuso da história, que começa com as atrapalhadas clássicas do imperador Constantino, no ano 313, e vai até o surgimento do catolicismo em seu modelo romano, com o Papa Leão I, Leão Magno, 461. Nesta época, assistimos ao casamento misto entre o babilonismo e a fé cristã, conspurcada pelos altares idólatras, com imagens e imagináveis glorificações. É aqui que começa um negócio fétido de intercessores. É do gnosticismo que vem isto. Misturou-se com o babilonismo e com as religiões de mistério da Pérsia, e fizeram uma salada de fruta, e aí se tornou mais ou menos palatável, porque os homens buscam ídolos, querem ídolos, e há um perigo. Outro dia eu vi uma coisa mais ou menos assim, me chamou a atenção do o atual jogador, Neymar. Ele disse assim: eu sou apenas um jogador, eu não sou um ídolo.
me soou interessante. A Marília Gabriela quis botar o Neymar num torniquete, porque ele é de uma igreja batista. Ele começou a dar dízimo no primeiro salário que ele recebeu, R$30. Depois ele deu R$40. A Marília foi pesquisar isso e aí disse: você continua dando dízimo na sua igreja? Ele disse: continuo. E quanto você dá? Ele disse: isso é assunto particular. Eu quase que pensei assim, você pergunta, se eu fosse no lugar dele, eu disse: quanto é que você ganha? Eu já fazia uma pergunta contrapartida, porque ele queria saber se não é. E você não acha que é exploração? Esse mundo aí é um mundo cheio de dízimo, é coisa de quem crê, não é coisa de quem não crê. E o menino parece que tem lá a sua fé, e eu não vou. Mas só que ele dizia assim: eu não sou um ídolo, eu sou apenas um jogador de futebol. Chamou minha atenção. E nem pastor é ídolo, nem papa é ídolo, nem ídolo vale nada. Nós temos um Deus que ama a gente. Por favor. Onde é que eu estou? Agora chegamos nessa carta ao convite firme de mudança de mentalidade e a uma ameaça parecida com a do anjo no episódio de Balaão. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apocalipse 2,16. Tanto os humanistas camuflados de santos, como os controladores profissionais vestidos de mantos sagrados precisam emendar-se de coração, sentindo pesar pelos seus pecados no seio da igreja. Eu falei do anjo aqui, porque Balaão ia montado numa jumenta. A jumenta era de sela de Balaão. Alguns acham que era uma mula, não propriamente uma jumenta. Mas o texto bíblico deixa assim um pouco confuso. E ele ia montado na jumenta para ir amaldiçoar o povo de Deus, e o anjo apareceu na frente com a espada desembainhada. A jumenta enxergou o anjo e saiu de lado. O Balaão enfiou a espora na jumenta, a jumenta encostou para o outro lado aqui e tinha uma parede, começou a raspar a perna do Balaão, e por 3 vezes o Balaão, de repente a jumenta voltou-se para trás e disse assim: por que me fustigas? Eu não sou a tua jumenta de sela há tantos anos? Eu nunca fiz isso, ou você não está enxergando o anjo do Senhor na tua frente? Estou modernizando o texto. Quando um profeta é exortado por uma jumenta, nós chegamos ao fim da picada. De novo, a coisa precisa ser analisada. E Deus está aqui dizendo: arrepende-te, senão eu vou tirar vocês desse lugar. Vocês não estão vendo que esse caminho aí é um caminho perigoso para vocês? Vocês não estão vendo que o que vocês estão comendo aí vai trazer diarreia? Vocês vão enfraquecer? Eu tenho maná todo dia para vocês. E não precisa juntar de um dia para o outro, não. Porque senão apodrece, eu vou dar o maná cada dia. Jesus exorta ao arrependimento, mostrando sua disposição de extirpar com a espada afiada que sai da sua boca a presunção dos idólatras, a arrogância dos adoradores no culto ao personalismo, a trama da turma que mistura o sagrado com o secular, além dos dominadores sufocantes do seu rebanho. O assunto é bem mais sério e o caráter é urgente. Vou fazer mais uma paradinha aqui. Eu estou já com o tempo vencido e tudo, então vocês vão aguentar. Só para eu terminar, eu vou dizer um negócio para vocês aqui. O cântico moderno está sendo invadido por um lixo teológico. Nós estamos discutindo isso com os pastores, com
uma porcaria, tanto de qualidade musical como de qualidade teológica. As letras são... Quer que eu diga? Não vou dizer. Porque a indignação veio. Ontem no casamento, onde estava lá, nós já corrigimos isso aqui, mas eu vi lá, Deus é de perto e não de longe. É Deus de perto e não de longe. Mentira do diabo! Eu quase gritei lá, mas é na igreja dos outros. Não fica elegante. Não podia dizer aquilo, mas me coçou e depois eu... Jeremias 23, 23 diz: eu sou Deus de perto e de longe. Como é que vai dizer teologicamente que ele não é Deus de longe? Ele é Deus de longe. Ele é Deus que eu posso orar aqui, ele vai atender lá na China. Nós não precisamos acabar com essas ideias idolátricas de suor de profeta curando, de chapéu e de gravata e de meia, de profeta falso. Isso é mentira do inferno. Você e eu fomos chamados a depender da suficiência de Jesus Cristo. Nós somos o sacerdócio universal de Jesus Cristo. Existem funções, sim, mas essas funções não são sacerdotais, são funções de serviço no corpo de Cristo. Nós não temos intermediários, o único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ô gente, vocês escutem, não parece que não... Ô pastor, vai lá, porque se o senhor orar, a pessoa... Que é isto? Esses sinais hão de acompanhar os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Em meu nome, os que creem. A sinusite está me acabando. Mas ainda tem força para dizer um pouquinho mais. Quem tiver juízo e também ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Apocalipse 2,17. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Como é seu nome lá no céu? Por enquanto eu só chamo de Filho de Deus. Mas eu não sei, eu tenho um nome numa pedrinha branca. Quando eu receber essa pedrinha eu vou saber o nome. E eu tenho maná. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje é Cristo Jesus, que satisfaz a nossa fome de significado. Aqui não vemos uma sociedade secreta, mas um segredo revelado. Sem a eleição do Pai não há vivificação pelo Filho. Sem a vivificação do Filho não há conversão pelo Espírito. Sem a conversão pelo meio do Espírito não há banquete para o insurgente na casa de Abba, incondicional da Trindade. Do amor incondicional da Trindade. Não há. Deus chama os seus e os convida para um banquete. Fica claro que o maná, que se satisfaz a fome da alma ávida de sentido, bem como o registro de nascimento no cartório do céu, dando identidade à nova criatura, só serão viáveis àqueles que, mediante a graça plena, os receberam por decisão moral de um ser responsável, convencido pelo Espírito Santo. O período de Pérgamo foi a época marcante da semeadura da confusão lenta e sutil rumo à fortaleza de Anu, sob os auspícios tenebrosos da filosofia babilônica. Foi o casamento misto da igreja com o humanismo, aspirando aos altares da idolatria, embora nessa igreja altiva houvesse quem se mantivesse firme ao nome de Cristo e não negasse a fé dada por Cristo. Em todas aquelas igrejas, com exceção de Laodiceia,
nós temos pessoas bem seguras. Temos como que duas igrejas dentro da igreja. E eu chamo isso de igreja do trigo e igreja do joio. O joio também, ele é uma igreja, ele é uma congregação dentro da congregação. Só que não é para mim. Esse assunto não é meu, é dos anjos e de Jesus. Eu não sei se Maurício Mantovani é trigo ou joio. Eu tenho que me direcionar a ele na ideia de que ele seja trigo. Se não for, esse assunto não me intriga. Não me faz parte. É por conta do Senhor. Ele vai tratar com Maurício. Agora, ele disse assim, não tente arrancar esse joio daí, porque se você arrancar, você vai mexer na raiz do trigo. Deixa comigo. Agora, continue pregando. E continue pregando. Eu já vi muito joio que virou trigo. Porque o milagre está aí. O Deus que transforma joio em trigo, ele continua sendo o mesmo. Sem clonagem. Entendeu? Ele faz por crucificação. Esse tempo cruel do culto à personalidade e do governo da casta meritocrata, do clericalismo, além de ser uma era imponente de prostituição eclesiástica, foi a maior tragédia na história da igreja. Mas graças à Trindade, mesmo neste período ensombrado, houve suficiente graça, como sempre, para promover a substituição da vida adâmica pela vida de Cristo. Glória ao soberano Senhor, aleluia e amém. Só para terminar dizendo o seguinte, tem uma turma lá na França, uma cidadezinha na França, perto de Liège, onde estavam os cátaros, que são considerados por esse tempo da igreja como sendo os heréticos. Esses cátaros, na verdade, eram aqueles que buscavam a purificação. Essa palavra vem de cátaros, catarro, catarse, purificação, puro. Aqueles que se mantiveram firmes, Deus sempre teve. Aqui nós temos uma moça chamada Núria, que é filha da Dona Alice, que veio lá do Uruguai e que veio de uma comunidade valdense. E esses valdenses vêm lá, de Pedro Valdo, lá de trás. Era uma turma que andava contramão da história da igreja, a igreja oficial pergamiana, tiatiriana, e aquele povo correndo na contramão, como até hoje Deus tem o seu remanescente. É um povo que não se vende, que não vende a sua alma, com esse humanismo barato do inferno, que parece cristianismo, mas a glória não vai para o trono de Deus, vai para os promotores do sistema, vai para os líderes das denominações, vai na busca de querer achar que você é o merecedor. E aí traz divisão, traz mágoas, traz problemas, porque as pessoas não querem ser ninguém, querem ser alguém. Mas quando você for alguém, Cristo não é nada em você. Mas quando Cristo for tudo em você, você será ninguém. Mas um ninguém aceito pelo todo e tudo que satisfaz a sua indignidade. Eu sou, por um lado, mendigo. Por outro lado, eu sou Sua Alteza. Por o lado de cá, não me trate mais do que um mendigo. Indigno. Mas pelo lado de lá, lembre-se, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Que Deus nos dê graça a entender isso, porque se não entendermos isso, nós estamos em grande perigo. Entendeu? Deu para ficar claro? Deu. Então na próxima vez nós vamos ver Tiatira.
Quem é essa tia que tira o tempo todo e não deixa ninguém em paz? Paizinho, graças te damos porque o Senhor é o Deus de toda graça e abençoa com a tua graça o teu povo para a tua glória. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.